Sejam bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Hoje queria falar convosco acerca de dois temas. Por um lado, queria assinalar que faz 100 anos hoje que nasceu Henry Kissinger, que será muito provavelmente a pessoa, portanto, o protagonista do século XX mais importante que ainda é vivo. Vivo e de boa saúde, esteve há uma semana em Portugal. O segundo tema que eu queria falar convosco foi as reações que houve à entrevista de Cavaco Silva. Pois bem, Henry Kissinger é uma pessoa relativamente complexa. Para aquelas pessoas que gostam de fazer as avaliações das pessoas a preto e branco, terão alguma dificuldade em julgar Kissinger. Podemos pôr Kissinger, digamos, do lado certo, quando vemos que foi Kissinger que acabou com a guerra do Vietnã, em parte até recebeu um prémio Nobel, aliás, muito contestado. Por isso, Kissinger foi um dos obreiros da aproximação entre a China e os Estados Unidos. Agora também terá tido coisas menos boas, quer dizer, Kissinger apoiou a guerra suja que os regimes, que as ditaduras de direita da América do Sul fizeram contra os seus inimigos. Portanto, era uma pessoa que, em algumas coisas, não olhava a meios para atingir fins. Pois bem, Kissinger era o correspondente ao Ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos quando foi o 25 de Abril. E os Estados Unidos tiveram basicamente duas posições face à evolução política em Portugal. Por um lado, tivemos a posição de Carlucci, que achava que Portugal deveria fazer o seu caminho para ser uma democracia do tipo ocidental normal, e depois havia a posição de Kissinger, que achava que Portugal era um caso perdido, que Portugal iria cair, digamos, nas garras soviéticas. Kissinger não, assim, felizmente não acertou. Disse que teve uma conversa com Mário Soares em que Kissinger terá dito a Mário Soares: você vai ser o Kerensky português. O Kerensky foi, digamos, um moderado que na Revolução Russa foi derrotado por Lenin, e que Mário Soares terá dito assim: não, eu não quero ser o Kerensky português. E que Kissinger terá dito: está bem, mas é que o problema é que o Kerensky também não queria ser o Kerensky. Kissinger achava que isto iria ser uma espécie de vacina para o mundo ocidental. O facto de se ter um país comunista, pobre na Europa, iria permitir aos outros países, ainda por cima Portugal vinha de uma altura de grande progresso económico, porque no marcelismo Portugal cresceu a nível económico, os outros países da Europa iriam ver que de facto o comunismo não é exceção. No entanto, eu penso que, portanto, Kissinger enganou-se a vários níveis. Enganou-se que Portugal não caiu no comunismo, enganou-se e enganou-se também a pensar que na política que as vacinas funcionam. Pois bem, nós tivemos regimes populistas na América Latina, e o facto de existirem regimes populistas que destroem países não quer dizer que não apareçam a seguir noutros países regimes populistas que voltem a destruir países. E para o caso de Portugal, nós tivemos um José Sócrates que deixou Portugal numa miséria económica e moral, e as mesmas pessoas que votaram em José Sócrates vieram depois a votar num António Costa que, pelo menos em miséria moral, está a deixar este país. Indo para as reações que houve ao discurso de Cavaco Silva. Pois bem, Cavaco Silva fez um discurso crítico face a esse governo. O discurso crítico que Cavaco Silva fez é um discurso normal numa democracia, quer dizer, que um ex-presidente critique o governo ou que elogie um governo de acordo com as suas simpatias políticas, de acordo com como percepciona a evolução para o país. Agora, Cavaco Silva fê-lo dentro de um quadro de normalidade. Agora, antes de Cavaco Silva ter feito esta crítica num quadro de normalidade, já houve um ex-presidente da República, e estou-me a referir a Mário Soares, que fez críticas a governos e a presidentes da República dentro de uma lógica absolutamente inaceitável. E é assim, quando Portugal vivia sob a Troika, portanto, em 2013, em que Portugal vivia períodos muito difíceis, pois um governo cleptocrata tinha deixado o país à beira da miséria, Mário Soares fez um congresso basicamente para dizer mal do governo e do Presidente da República de então, mas fê-lo de formas que não são aceitáveis em termos de democracia. E vou-vos ler aqui citações do que disse Mário Soares. Por exemplo, o presidente Cavaco Silva deve lembrar-se da história do século XX,
por muito menos do que isso, foi morto Dom Carlos. Portanto, coisas do género. O Presidente e o Governo devem demitir-se enquanto ainda podem ir para as suas casas pelo seu pé. Caso contrário, serão responsáveis pela onda de violência que aí virá e que necessariamente os atingirá. Vocês já viram a gravidade deste tipo de discurso? Este discurso é quase uma ameaça de morte sobre as pessoas. E então, e face a esse tipo de discurso, será que algum dos socialistas teve uma decência de dizer, epá, isto não é forma de discutir, isto não é forma de atacar um governo? Não. Foram todos cúmplices dessa forma sacana de fazer política. E todos os que foram cúmplices dessa forma sacana de fazer política dizem-se agora chocados com as declarações de Cavaco Silva. Por exemplo, João Soares diz que essas declarações que são um vómito. João Soares já nos habituou a falar desta maneira fina. Pois bem, estas pessoas que se julgam donos das democracias, que julgam que eles têm o direito a toda a crítica e que os outros não têm direito a pensar, a criticar, são as pessoas que, desta forma absolutamente alienada, sem nenhuma capacidade de autocrítica, nos governam. Era isto que eu tinha para falar convosco. Até para a semana. Cá nos vemos.